Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem vos fala é o irmão João Vitor. Amém, meus irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos dado de estar na presença do Senhor. Mais um momento da palavra, mais um momento de estar falando com o nosso Pai, com um Deus maravilhoso que deu ao seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar, nos deu a oportunidade de sermos feitos como filho dele, como diz a palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 1 e o versículo 12, amém? Nos deu o direito de sermos feitos filhos do Senhor, né? Filhos do Deus de Israel, Deus Altíssimo, o Deus maravilhoso, o Deus grandioso, amém, meus irmãos? Peço aos irmãos, nesse momento, que os irmãos, primeiramente, vamos fazer uma oração, mais um momento de oração, porque a oração nos aproxima do Senhor, a oração nos mantém fortalecido, a oração nos capacita, a oração nos dá força para enfrentar as dificuldades, os problemas e nos aproxima ainda mais do Senhor, amém? Peço aos irmãos que os irmãos fechem os olhos, se possível até ajoelhem nesse momento e vamos falar com o nosso Pai, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, meu Pai, primeiramente agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor tem permitido de nós estarmos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado, meu Pai, por mais este momento, obrigado, meu Pai, pela força que o Senhor tem nos dado, obrigado por mais esta semana abençoada, meu Pai, que o Senhor nos deu, obrigado, meu Pai, por este ano abençoado que o Senhor nos deu, obrigado, meu Pai, por toda a proteção e todo o livramento, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos sustentar de pé, porque sem o Senhor não podemos viver, sem o Senhor não temos razão, meu Pai, e por que viver, Pai? Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço, meu Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado na nossa mesa, na mesa de cada um dos nossos irmãos. Obrigado também, Senhor, pelo pão espiritual, que é o mais importante, meu Pai, como a palavra do Senhor fala lá em Êxodo, que nem só de pão, e em Levíticos, meu Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu Pai, o mais importante, meu Pai, que temos na nossa vida não é o pão carnal, mas sim o pão espiritual. O pão carnal, meu Pai, alimenta o nosso corpo, mas o pão espiritual, aleluia, Senhor, nos mantém de pé e fortes, Pai, para estar firmes na nossa caminhada. Pai, obrigado, meu Pai, pelos livramentos, pelo fôlego de vida, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela permissão que o Senhor nos deu de ver mais um dia. E se assim o Senhor permitir, estaremos de pé amanhã, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Pai, eu peço, meu Pai, primeiramente também perdão por todos os erros e falhas que cometemos, tudo aquilo de errado que fizemos e que entristeceu o coração do Senhor e que não agradou ao Senhor, meu Pai. Eu peço humildemente perdão, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que nós pecamos por palavras, obras e pensamentos, Pai. Eu quero, Senhor, pedir, meu Pai, que o Senhor nos perdoe, nos limpe, Senhor, de todo o pecado, toda falha. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos lava, Senhor, com Teu sangue carmesim. Senhor, nos fortalece. Senhor, nos limpa, Pai, de tudo aquilo, Pai, que impede, meu Pai, do Teu Espírito Santo agir na nossa vida. Tira, Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não é da Tua vontade, Pai. Que possamos viver nesse mundo, meu Pai, e viver como Cristo vive, meu Pai, como Cristo viveria neste mundo. Assim como Cristo viveu, meu Pai, e passou, meu Pai, o tempo dele aqui nessa terra, meu Pai, pecaminosa. Assim devemos passar também, meu Pai, o nosso tempo aqui. Oh, meu Pai, nos dá força para caminhar, para estar, meu Pai, ali na presença do Senhor. Oh, meu Pai, nos fortalece, porque precisamos, meu Pai, do Senhor. Envia o Teu Espírito Santo para consolar o nosso coração com as dificuldades. Oh, meu Pai, envia o Teu Espírito Santo também, meu Pai, para nos capacitar e nos abençoar, para guiar o nosso coração e guiar a nossa mente. Oh, meu
Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha se fazer presente na nossa vida, que o Senhor venha se fazer presente, Senhor, no nosso lar, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente, meu Pai, em todos os momentos da nossa vida, que possamos, meu Pai, viver neste mundo, meu Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos limpa, Pai, nos santifica, nos purifica, Senhor, a cada dia mais, Senhor. Assim também peço, Senhor, pela vida de cada um, meu Pai, que está acompanhando esta live, meu Pai, a cada um que necessita, Senhor, meu Pai, da Tua palavra, meu Pai, que precisa, Senhor, de um consolo do Senhor. Não sei, meu Pai, o que meu Pai, cada um dos meus irmãos está passando aqui, meu Pai, mas o Senhor conhece, sabe de todas as coisas. Eu peço, meu Senhor, entra com providência na vida espiritual. Se o meu irmão, a minha irmã, meu Pai, não tem conseguido orar, não tem conseguido botar o seu joelho no chão, envia o Teu Espírito Santo, meu Pai, para dar força, para consolar, meu Pai, e para levantar este homem e esta mulher. Senhor, abençoa também a vida conjugal, meu Pai, de cada um, o casamento, o relacionamento de cada um, meu Pai, vai abençoando, meu Pai, abençoa a família, meu Pai, a Tua palavra diz lá em Josué, no capítulo 24, o versículo de número 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Pai, eu creio, meu Pai, e sei que a família de cada um dos nossos irmãos, Pai, e a minha família também vai servir ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, entra com providência no nosso lar, entra com providência na nossa família, meu Pai. Alcança, Senhor, aqueles nossos familiares que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, meu Pai, como seu Senhor e único Salvador. Alcança, meu Pai, a cada um que precisa, meu Pai, se entregar ao Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, vai alcançando a cada um dos nossos familiares, vai transformando o coração, a mente, meu Pai. Só quem pode convencer o homem do pecado é o Teu Espírito Santo. Senhor, vai abençoando, vai dando força, vai dando graça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, vai fortalecendo a cada um, vai dando vitória, Senhor. Meu Pai, eu peço também, meu Pai, pela vida daquelas pessoas, meu Pai, daqueles meus irmãos e irmãs que já estiveram na presença do Senhor, que já estiveram, meu Pai, ali fazendo a Tua obra, mas, meu Pai, não sei pelos motivos, acabou saindo, acabou se desviando, meu Pai. Alcança, Senhor, esta ovelha desgarrada, alcança, meu Pai, esse filho pródigo, meu Pai, essa dracma perdida, meu Pai, alcança, Senhor, porque, meu Pai, assim como o Senhor fez com o filho pródigo, assim como o Senhor faz com as ovelhas desgarradas, assim, Senhor, o Senhor está fazendo na vida deste meu irmão, desta minha irmã, meu Pai, que está, meu Pai, longe da Tua presença. O Senhor tem dado chance, o Senhor tem dado oportunidade, meu Pai. Meu Pai, envia o Teu Espírito Santo, meu Pai, para convencer do pecado, para convencer a voltar ao Senhor, para convencer a voltar ao Teu Espírito Santo, àquela íntima, meu Pai, intimidade, meu Pai, que o Teu servo tinha com o Senhor. Alcança essas almas, meu Pai, que se desviaram, que não estão mais na presença do Senhor, meu Pai. Meu Pai, que estão achando que no mundo, meu Pai, vai ter alguma coisa boa, mas nesse mundo nada de bom tem. Meu Pai, vai alcançando, vai dando a vitória, vai trazendo para a presença do Senhor, assim como o Senhor faz com a ovelha desgarrada. O Senhor deixa, meu Pai, as 99, vai buscar aquela que se desgarrou. Faça isso também com este meu irmão, esta minha irmã, meu Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo venha enganar, não permita, Senhor, que o inimigo venha afastar esta ovelha, meu Pai, da Tua presença. Meu Pai, não permita, Senhor, que o inimigo venha destruir esta vida, meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Senhor, vai alcançando, vai dando a vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, eu peço também pelas pessoas que estão no leito de hospital, aquelas pessoas que estão, meu Pai, desenganadas,
meu Pai, pelos médicos, aquelas pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, não estão, meu Pai, tendo mais esperança em viver. Meu Pai, assim como eu já falei aqui, Senhor, a Tua palavra diz lá em João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Oh, meu Pai, alcança, meu Pai, esta vida que está no leito de hospital, esta pessoa, meu Pai, que não tem esperança mais em viver, mas o Senhor, meu Pai, tem dado força, tem dado graça, meu Pai, tem mantido, meu Pai, de pé. Alcança, Senhor, transforma esta vida. Só o Senhor pode transformar, meu Pai. Só o Senhor tem o poder de transformar, meu Pai, um drogado, meu Pai, em um pastor, uma viciada, meu Pai, em uma missionária. Oh, meu Pai, só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor, meu Pai, é o Deus, meu Pai, que pode fazer o impossível, meu Pai, acontecer. Alcança, Senhor, esta pessoa que está no leito de hospital. Envia os teus anjos para guardar e para proteger, Senhor. E não venha permitir, meu Pai, que esta vida venha morrer, meu Pai, sem antes, meu Pai, se entregar ao Senhor Jesus Cristo, sem reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida dela. Não permita, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança também, meu Pai, aqueles homens, meu Pai, que estão na prisão, meu Pai, homens que cometeram erros, falhas, meu Pai, estão lá, meu Pai. Envia os teus anjos, Senhor, para, meu Pai, fazer com que eles, meu Pai, venham se entregar de corpo e alma ao Senhor. Oh, meu Pai, mostra a eles, Pai, que este caminho não é um caminho bom. Este caminho do crime, meu Pai, não é um caminho bom, meu Pai. Oh, meu Pai, toca no coração. Oh, meu Pai, envia o teu Espírito Santo para transformar o coração de cada um e para dar força a cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um. São filhos do Senhor, meu Pai, foram criados pelo Senhor, meu Pai, mas o Senhor não os criou para o erro, não os criou, meu Pai, para estar, meu Pai, no mundo, mas sim para estar servindo ao Senhor. E eu creio, meu Pai, que o Senhor pega, meu Pai, ladrões, furtadores e transforma em pastores, evangelistas, meu Pai. Alcança, Senhor, estas pessoas. Oh, meu Pai, coloca anjos, Pai, para alcançar, meu Pai, essas pessoas e dar vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, eu peço por cada um, meu Pai, que está acompanhando esta live. Alcança a vida de cada um, meu Pai. Responde, Senhor, a petição do teu filho, da tua filha. Fala grandemente, Senhor, e poderosamente, meu Pai, através da Tua palavra, meu Pai. Fala, Senhor, aquilo, meu Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou, meu Pai, nesta noite. Aquilo, meu Pai, que o Senhor desceu do céu fresquinho, Pai, para nos falar, meu Pai. Fala grandemente ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, neste exato momento, eu queria que os irmãos abrissem na palavra do Senhor, a palavra oficial, amém? Lá em João, no capítulo 3, e o versículo de número 16, amém? João, capítulo 3, versículo de número 16. A palavra do Senhor, a palavra muito conhecida, creio eu, de todos os irmãos, amém? Queria que os irmãos acompanhassem junto comigo, amém? Queria que os irmãos acompanhassem, amém? João, capítulo 3, o versículo de número 16, amém? A palavra do Senhor vem dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
como são feitas em Deus. Queria ler também, meus irmãos, o versículo de número 36, amém? O versículo 36, a partir do versículo 35, a palavra do Senhor vem dizendo assim, João 3, versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas o entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Peço aos irmãos que os irmãos fechem os olhos nesse exato momento. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra, meu Pai, que o Senhor preparou nesta noite. Pai, fala grandemente ao nosso coração, que eu venha diminuir, meu Pai, que o Senhor venha crescer a cada dia mais. Que o Senhor venha falar através da minha boca aquilo, meu Pai, que o Senhor preparou, meu Pai, para os Teus servos, para as Tuas servas. Fala grandemente, Senhor, ao nosso coração. Fala aquilo que precisamos, aquilo, meu Pai, que o Senhor nos preparou nesta noite, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fala a cada um dos Teus servos e das Tuas servas. É o que eu peço em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, uma palavra, como eu falei, bem conhecida de todos os irmãos. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra tem por título o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele era um dos escribas, né? Ele era um dos sacerdotes, né? do templo, ele era um dos mestres da lei. Tanto que Jesus fala, tu és mestre da lei e não conhece, não sabe o que eu estou falando, não está entendendo o que eu estou falando. E ali, meus irmãos, Jesus começa a falar, né, sobre o nascimento, né, do homem. Né? Ali Jesus está falando, obviamente, do batismo nas águas e também do batismo com o Espírito Santo, né, como a promessa de Joel fala, né, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, sobre toda a carne. Né? Então, Nicodemos, ele não entende o que Jesus está falando. E aí, Jesus vai continuar falando com ele, e no versículo 16, Jesus vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, essa parte do texto nos reflete muito ao amor de Deus pela nossa vida, o sacrifício que Deus fez pela nossa vida, amém? A palavra do Senhor também vai dizer, lá em Salmos 136, o versículo 1, dai graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Veja, meus irmãos, que o amor de Deus, ele dura desde Gênesis até Apocalipse, né? Veja, Deus, ele fala através dos teus servos e mostra o tamanho do amor que ele tem por nós, né? Veja, a palavra do Senhor também vai dizer lá em 1 João que Deus, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, amém? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Veja, a palavra do Senhor também vai dizer que o Espírito Santo, ele gera o amor dentro de nós, o amor por Deus, ou seja, o Espírito de Deus gera o amor de Deus, de nós, né, por Deus. Veja, o que Deus fez para nós termos a vida eterna e acontecer aquilo que aconteceu em João capítulo 1, versículo 12, de sermos feitos filhos de Deus. Antes, nós não tínhamos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Só Israel tinha o direito de ser filhos de Deus, né? Veja, para você ser filho de Deus, no Antigo Testamento, antes, na lei, nós precisávamos ser da descendência de Abraão, ou seja, de Israel, né? Nós vemos um exemplo na genealogia de Jesus, tem Raabe. Raabe não era da descendência de Abraão, mas Raabe se tornou da descendência de Abraão quando ela se casa com... me esqueci o nome da pessoa agora, né? Ela se casa ali com Salmo, me lembrei, meus irmãos, Deus, glória a Deus.
né? Ela se casa ali com Salmo, né? E ali ela se torna da descendência de Abraão, né? Ela tem um filho, né, com Salmo, e ali vai seguindo toda a genealogia de Jesus. Então, para sermos filhos de Deus no Antigo Testamento, nós tínhamos que ser da descendência de Abraão, ou sermos, nos unirmos com Israel, né, e sermos da descendência como Raabe foi, porque ela não era da descendência de Israel, mas ela se tornou a partir do momento que ela aceitou a servir ao Deus Altíssimo, ao Deus único, e ali ela se torna da descendência de Abraão. Antes, como eu falei, nós não éramos da descendência de Abraão. E ali Jesus vem, e quando Jesus morre na cruz, ele rasga o véu de cima para baixo. O véu é rasgado de cima para baixo, e Deus nos dá a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, como João capítulo 1, versículo 12 fala. Paulo também vai dizer que Jesus, quando ele morre na cruz, ele dá a oportunidade aos gentios para serem filhos de Deus, né? Pedro, ele vai ter um ministério voltado para... Paulo vai dizer que Pedro, lá em Atos, ele tem um ministério voltado para os circuncisos, ou seja, os filhos que são da aliança, que é Israel, e os filhos que são da incircuncisão, os gentios, nós, que não éramos da aliança, né, do Senhor. Ou seja, meus irmãos, veja, o sacrifício que Deus fez. Então, essa primeira parte do texto, Jesus ele vai dizer aquilo que todo o sacrifício que ele fez para que possamos ser filhos de Deus. E Jesus ele vai provar o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, que é imensurável, meus irmãos, pela nossa vida. Amém? Aí no versículo 16 ele vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, olha a ênfase no tal maneira, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Essa palavra unigênito significa que não há nenhum igual a Cristo. Só Cristo é único. Não existe ninguém igual a Cristo, semelhante a Cristo, né? E ali ele vai continuar: unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é provado quando ele dá o filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Mas o amor de Deus também é provado quando Deus cria o inferno. Porque o inferno, ele é a prova do amor de Deus. Mas vocês podem falar assim: como o inferno pode ser a prova do amor de Deus? Quando Deus ele nos mostra para onde podemos ir e nos dá a oportunidade de ser salvos, ele está mostrando a prova do amor dele por nós. A palavra do Senhor fala também lá em Romanos, no capítulo de número 5, o versículo de número 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então olha que palavra linda, meus irmãos. Cristo, ele morre por nós, ele nos dá a oportunidade de ser salvos, mas ele também nos mostra: olha, essa é a consequência do pecado de vocês. Se vocês continuarem no erro, se vocês não crerem em mim, porque a palavra fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, nós temos que crer. Veja que o versículo 36 vai dizer: aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus. Veja como o versículo 16, o versículo 36 se completam. Porque a palavra nos mostra que nós temos que crer em Cristo. Temos que ter fé que Cristo morreu na cruz para nos salvar. A fé é isso. É crermos naquilo que ainda não aconteceu. E crermos também naquilo que já aconteceu e não vimos. A fé é isso na nossa vida, meus irmãos. Então, veja o que Paulo fala em Romanos 8:5. Antes, Jesus morreu na cruz, mesmo antes de nós sermos, nós ainda não era salvos. Até porque Cristo ainda não tinha se concretizado, né? E aí não tinha morrido na cruz. E aí ele vai dizer: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, ele morreu por nós, para que nós venhamos ser feitos filhos de Deus, como está lá em João capítulo 1, versículo 12
Amém, meus irmãos? Então, ele vai continuar no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, Cristo foi enviado ao mundo. Quando Cristo vem e ele passa os 3 anos e meio de ministério dele na terra, e ele é crucificado, morto, ressuscitado, assunto aos céus, ele sobe para o céu, para a glória, né? Veja, essa primeira vinda de Cristo foi para a salvação do mundo. Cristo morreu para que possamos ter o direito de sermos salvos. Sem Cristo não teria a salvação, não teria a graça, não teria como nós sermos salvos, né? Lembra lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu e vê se você consegue contá-las. Assim será também a sua descendência, né? A tradução tem traduções diferentes, né? Mas basicamente o que a palavra está falando é isso: olha para o céu, veja se você consegue contar, assim também será a sua descendência. Ou seja, quando Abraão se torna servo de Deus lá em Gênesis, é para aquilo que Jesus levanta Abraão, para que hoje, quando Cristo morre na cruz, ser concretizado, glória a Deus, aquilo que Deus tinha falado para Abraão, que ele seria pai de multidões, pai de nações. Porque nós somos filhos de Abraão, como já falei aqui, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Quando Jesus morre, ele nos dá a oportunidade de sermos salvos. Por isso que a palavra fala que Jesus veio, a primeira vinda de Jesus foi para que nós fôssemos salvos. Jesus está nos dando, na primeira vinda dele, a oportunidade de sermos salvos. Só que quando Jesus vir de novo, voltar, como a palavra diz lá em Mateus 24, ele virá para julgar o mundo. Ele virá para condenar este mundo que está em pecado, que está em erro, que está em falha. Então, a primeira vinda de Cristo foi para nos salvar, não para nos condenar. A segunda vinda vai ser vinda para a condenação desse mundo, de quem aceitar este mundo, de quem não se voltar ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, veja que palavra linda que o Senhor está nos falando aqui. E aí o versículo 18, ele continua: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, a nossa fé, para nós termos uma fé, nós temos que crer também. Não existe uma vida com Cristo sem uma vida conjunta de fé, oração e crer em Cristo. São 3 bases que nós temos que ter na nossa vida. Sem a fé, nós não conseguimos nos manter de pé. Sem a fé, nós não conseguimos estar na presença do Senhor. E como a palavra do Senhor fala lá em Hebreus capítulo 11, sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas, sem a fé, sem crer em Cristo e sem oração, e aqui eu estou dando só 3 bases. Tem também confiança em Deus, esperar no Senhor, ter paciência. São outras bases que nós temos que ter também no Senhor. Mas aqui eu estou dando, irmãos, só 3. A fé, crer em Cristo e a oração. A palavra do Senhor, como fala, orai sem cessar, ou seja, orai sem parar. Não pare de orar. Ore sem cessar. Mas aqui são 2 coisas que eu quero falar: crer em Cristo e fé em Cristo. Porque quando a gente crer que Cristo morreu na cruz para nos salvar, nós somos edificados, somos salvos em Cristo Jesus, e também nós passamos a ter fé em Cristo Jesus. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus, e sem a fé nós não nos sustentamos. Somente crer não basta para Deus.
Nós temos que ter fé em Deus. Porque a fé, ela nos fortalece. Foi a fé que manteve Abraão de pé quando Deus pediu o filho dele para morrer como sacrifício. Foi a fé que manteve José no Egito para passar por tudo que ele passou. Foi a fé que manteve Davi de pé quando ele caiu e Deus restituiu tudo o que ele tinha perdido quando ele caiu com Batseba. Foi a fé que manteve Salomão em vários tempos na presença do Senhor. Foi a fé que manteve várias pessoas, o próprio profeta Elias, o próprio profeta Eliseu, vários profetas que passaram por dificuldades, perseguições, e que mantevem esses homens de pé. A fé em Deus, inabalável, é uma fé que nos mantém de pé, até mesmo nas dificuldades. Por que Cristo está falando aqui para a gente crer também? Porque a fé, ela é um conjunto. Crer naquilo que você não está vendo e crer também naquilo que você ainda vai ver acontecer. Mas a fé também é crer no unigênito Filho de Deus. A fé também é crer em Cristo Jesus. A fé também é crer que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, sem fé e sem crer em Cristo Jesus, nós não somos salvos. Amém? Irmãos, veja que ele dá essa ênfase. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem crer em Cristo nós não somos salvos. Amém? Então, ali no versículo 19 ele vai continuar. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas a quem pratica verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitos de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, veja, Cristo, ele dá exemplo de salvação, do amor de Deus, o que nós devemos fazer para ser salvos, porque ele mostra que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, todo aquele que crer em Cristo. Claro, crer aqui, como eu falei, também ter fé. Não adianta você crer e não ter fé que Cristo morreu na cruz para te salvar, né? Para nos salvar. Amém? Então, Cristo ele dá esses dois exemplos, dá o amor, o exemplo do amor de Deus. E agora ele vai falar, olha, eu vim para o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo, mas o mundo não me aceitou. O mundo não creu em mim. O mundo não me quis. Por que Jesus fala isso, meus irmãos? A própria palavra diz, porque os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Veja que a palavra do Senhor também vai dizer, lá em João, capítulo 12, e versículo 46, a palavra do Senhor vai dizer assim, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Então, veja, meus irmãos, por que Jesus fala que os homens amaram mais as trevas? Porque as suas obras eram más. Os homens, eles não deram a oportunidade, e aqui quando eu estou falando homem, eu estou falando tanto homem quanto mulher. Os homens, eles não deram a oportunidade de Cristo entrar na vida deles. Enquanto nós, meus irmãos, que estamos aqui na presença do Senhor, que estamos dando lugar ao Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz, se deixares eu entrar, né, se bater na porta, né, e nós abrirmos, entrarei e cearei contigo, como Jesus fala, né, lá em Mateus. Os homens aqui, as pessoas que não creram em Cristo e não aceitaram a Cristo, não abriram a porta do seu coração para que Cristo entrasse. Não abriram a porta da sua vida para que Cristo entrasse. Então, meus irmãos, como nós vamos ser salvos se não damos a oportunidade para Cristo nos salvar? Não podemos ser salvos
sem darmos lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é igual a um demônio. Um demônio ele invade, o Espírito Santo bate. Se nós batermos na porta, vou dar um exemplo simples. Quando uma pessoa chega na casa de cada um dos irmãos que está acompanhando aqui esta live, geralmente a pessoa bate na porta. Até porque a pessoa não pode entrar direto. Ela vai bater na porta. Então como Cristo pode arrombar a porta? Sendo ele o exemplo para a igreja. Ele não pode. Por isso que ele vem e bate na porta. E ele fala, se abrirdes as portas, entrarei, cearei contigo. Então, meus irmãos, os homens não deram lugar a Deus. Não deram lugar ao Filho unigênito de Deus. Não abriram a porta do coração. Não abriram a sua alma. Não rasgaram o seu coração na presença do Senhor. Hoje tem muita gente assim, que está vivendo no mundo, está tendo uma vida no mundo, e não está prestando atenção nos sinais que Cristo está dando. Como eu falei aqui, Cristo, quando ele veio primeiramente para salvar o mundo. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para a condenação desse mundo. Então, meus irmãos, como ele fala lá em Mateus 24, não se sobrará pedra sobre pedra. Quando Jesus voltar, é para destruir tudo isso aqui. Então, meus irmãos, quando Jesus fala que os homens amaram mais as trevas, eles preferiram as trevas para que os seus erros não sejam confessos, não sejam mostrados. Porque Jesus, a palavra do Senhor fala que quem vem para a luz, as suas obras são manifestas. As suas obras são mostradas, são reveladas. Aquilo que nós fazemos em oculto, Jesus, Deus, Espírito Santo revela. Porque não pode estar nada oculto. Não tem nada que esteja longe do olhar do Senhor. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele está em todos os lugares. Ele está aqui nesse momento e ele está também aí na sua casa, no seu lar, no seu coração. Veja que sem essa autoridade, essa legalidade que nós damos a Cristo para entrar na nossa vida, o homem, quando ele está nas trevas, ele não permite. Por quê? Ele tem medo dos erros dele ser revelados. Ele tem medo de que os erros que ele cometeu no passado se revelado. E na nossa vida é assim. Cristo vai fazer isso, porque ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Nós sabemos que quando nós cometemos um erro como filho, o nosso pai, nossa mãe nos corrige. E ali nós temos que revelar o erro que cometemos. O erro oculto que cometemos. E ali o Senhor é do mesmo jeito. Quando nós viemos para a presença do Senhor, tudo aquilo que está de oculto na presença do Senhor, tudo aquilo que o homem fez, a mulher fez em oculto, o Senhor revela. Porque não pode ficar nada oculto quando estamos na presença do Senhor. Mas, quando vimos para a presença do Senhor, as obras do Senhor são manifestas em nós. Os dons espirituais, as obras maravilhosas que Deus faz na nossa vida é revelada. Então, meus irmãos, que possamos ter a ciência do amor de Deus, um amor imensurável, meus irmãos, um amor que é gerado dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, pelo Espírito Santo. Que possamos a cada dia mais atentar para esse amor maravilhoso, que é o amor de Deus em nossas vidas. E, meus irmãos, que possamos estar firmes na presença do Senhor, que possamos ter uma vida ainda mais íntegra na presença do Senhor. E que Deus possa falar ao coração de cada um dos irmãos. Até aqui o Senhor tem me permitido falar. Que Deus possa falar poderosamente no coração de cada um dos irmãos. Amém?